Olá pessoal, voltando à nossa aula aí de saúde mental, hoje a gente vai falar um pouco sobre os princípios que regem aí a saúde mental. A gente falou sobre a história da psiquiatria, da psicologia, da reforma manicomial, né, que a gente viu aí todo o processo, até chegar na saúde mental que a gente tem hoje. Hoje a aula vai ser mais voltada às políticas que estão relacionadas com a saúde mental. Então, relacionamento lá com o CAPS, CAPS álcool e droga, CAPS que trabalha ali transtornos mentais, como que é visto isso aí, qual é a legislação vigente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos focar aqui no slide e aí a gente vai passando. Hoje a gente fala sobre essas políticas nacionais que têm relação aí com a saúde mental. A gente vai ver a realidade e as perspectivas futuras que a gente tem aí. Isso aqui é uma imagem de um paciente que foi atendido aí, né, por esse projeto, né, de saúde mental. E esse aqui é o que a gente chama de programa Volta para Casa, né? Então vocês vão ver ao decorrer da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre como que se dá esse processo, né? Então, vocês vão ver que o paciente tem um programa aí de volta para casa, que são esses pacientes que ficaram internados muito tempo aí, né? Para tratar algum distúrbio, algum problema, né? Seja com álcool ou com drogas. E daí, a gente tem esse programa para que esses pacientes, né? Depois de estabilizado aí esse processo, o paciente volta para casa. Então, dentro dessas políticas que a gente tem, o que são essas políticas públicas? Vocês já tiveram aula de SUS, né? E aí dentro da aula de SUS, vocês já ouviram falar sobre os princípios que regem, né, o SUS, lá, o Sistema Único de Saúde, o princípio de universalidade, integralidade, né? A gente tem também a descentralização do sistema. Vocês viram pela aula passada que eu falei um pouco para vocês sobre a descentralização, quando a gente fala das características do ser humano, que o sistema ele ficou descentralizado, né, justamente para que tenha aí um processo dinâmico no rearranjo aí da saúde mental, tanto em outras saúdes, as outras saúdes relacionadas a idoso, adolescente. Vocês viram também na aula passada que a gente falou um pouco sobre o baixo investimento que a gente tem em relação à saúde mental, principalmente a saúde mental voltada para adolescentes e para crianças, né? Então, dentro dessas ações, essas políticas públicas, vocês vão perceber que dentro desse rearranjo, na reforma psiquiátrica que a gente teve, também foi incorporado os princípios do SUS. Então, nosso paciente lá de saúde mental, ele é atendido no hospital geral, ele é um paciente que ele vai ter direito a acompanhamento no ambulatório, numa UBS, que se precisar, ao invés dele ser internado num hospital psiquiátrico, né, ele primeiro vai ser levado para um hospital geral, daí vai ser encaminhado para algum local para ser tratado, que nem, por exemplo, a gente tem lá, ali na entrada do Santo Antônio do Descoberto, tem um local ali que recebe esses pacientes. Então é um local que não é semelhante a um hospital, que nem a gente tinha antigamente, né, com aqueles problemas todos, né, aquelas intercorrências dentro do hospital, os pacientes amarrados, maltratados, né, enfim, de todos aqueles problemas. Então é uma visão diferente que a gente tem hoje da abordagem de saúde mental, até porque a gente vai ter uma aula de epidemiologia mais para frente e eu vou mostrar para vocês o tanto que a gente tem aí, o aumento que a gente tem de pacientes, né, relacionados aí que tem algum problema em relação à sua saúde mental, algum distúrbio mental que desenvolveram no trabalho ou desenvolveram por algo social, por algo familiar. Vocês vão perceber isso também. Então, da mesma forma que a gente avalia um paciente, que a gente tem lá o cuidado centrado no paciente com diabetes, no paciente, né, com qualquer tipo de doença crônica, né, ou até mesmo um paciente um paciente pediátrico, um paciente neo, né, uma paciente lá de obstetrícia, a gente também tem essa saúde voltada aí para a saúde mental. E da mesma forma que a gente tem políticas públicas, manuais voltados para as outras áreas de atenção, a gente também tem voltado aí para a área de saúde mental. Lá na nossa plataforma, mais para frente eu vou lançar lá os manuais. A gente tem um caderno de atenção básica só sobre saúde mental. Então vocês vão ver que foi algo, né, separado ali para verificar, né, para ser analisado, criado políticas públicas ali para a saúde mental, para ser vista essa população que apresenta aí alguns problemas aí, tá bom? Então vamos lá, o que então é essas políticas públicas?
Igualmente, vocês já viram, né, sobre a aula de políticas lá, né, que a gente fala sobre o SUS, né, sobre os princípios, enfim, sobre a Constituição. A gente tem também aí, dentro desse processo que a gente teve da implantação do SUS, a gente tem inserção da saúde mental. Então, o que são essas políticas? Vão ser princípios, vão ser diretrizes que vão dirigir aí, que vão nortear, né, o cuidado ao paciente aí de saúde mental, né, da parte de saúde mental. Então, vai ser avaliado quais são os programas desenvolvidos para esses pacientes, como é a forma de atendimento, quais são as medicações mais utilizadas. Então, tudo isso tem no manual, né, e é o que a gente vai ver hoje. Então, vamos seguindo aqui. Então, essas políticas públicas, elas vão estar relacionadas aqui com as diretrizes, os princípios, né? Vão ser regras, procedimentos aí que são adotados pela sociedade, né? Então, são políticas que são sistematizadas e formuladas. Então, não é nada criado assim do nada, né? Tem todo um estudo, tem todo um financiamento, né? Tem toda uma lei que rege aí essas políticas públicas voltadas aí, principalmente porque a gente tem aplicação aqui de recursos públicos de saúde, tá? E as políticas de saúde mental, ela vai trazer o quê? Um novo estatuto, né? Para o portador de transtorno mental. Até porque vocês lembram aí que a gente falava que antigamente uma pessoa, né, um membro da família que apresentasse um transtorno mental, ele era levado, né, ele era excluído, a família tinha vergonha e era internado. Então, hoje a gente já tem uma nova visão, né, um novo estatuto aí do que é ter um transtorno mental, do que é atender um paciente com transtorno mental, né? A gente teve aí a luta, né, a reforma aí dos manicômios, então, para que houvesse um fim desses manicômios, porque assim como, né, a gente viu na aula da reforma psiquiátrica, vocês perceberam que houveram alguns problemas, os pacientes eles não eram tratados de forma humana, né, de forma holística. Outra coisa também relacionados a essas políticas vai ser a desconstrução, né, de todo o aparato alienante, né, principalmente quando a gente fala de aspectos políticos e sociais, assistenciais e jurídicos. Por quê? Aqui a gente verifica o quê? O paciente de forma holística. Aqui a gente para né, digamos, de idealizar que o paciente de saúde mental, ele é considerado doido, né? É uma pessoa que muitas das vezes recebe o apelido aí de doido, de maluco. Então, essa parte aí, fora também que quando a gente fala de alienante, o medo, né? O medo da população quando entra em contato aí com uma pessoa que tem algum transtorno mental, causa um medo. Então, essas políticas veio justamente para rever essa saúde mental e rever esse processo aí, né, para que possamos garantir a continuidade do cuidado desses pacientes, dessas pessoas. Além disso, garantir ao sujeito, né, que está em condição de adoecimento, o respeito aos seus direitos e às suas individualidades, tá? Não é porque o meu paciente ele apresenta um transtorno mental que ele precisa ser descaracterizado, que ele precisa ser tratado de forma diferenciada. Não. Mas o que essas políticas elas veio para mostrar que esse paciente ele tem que ser também, né, atendido na sua integralidade, além de verificar também, né, de ser analisado os seus pontos individuais. Então, por exemplo, se eu trato um paciente com uma doença crônica, não é a mesma forma que eu vou tratar um paciente com transtorno mental, mas ambos são pacientes, ambos precisam aí de uma atenção holística, né, de uma atenção mais integral e até mesmo visto aí as suas necessidades. Pode ser que o meu paciente ele entre em surto psicótico porque toda vez no horário da visita aparece lá um membro da família que ele não quer que apareça, e aquele membro acha que não tem nada a ver, está ali toda a visita, e aí aquele paciente entra em surto psicótico. Então, tem que ser analisado. Então, não é analisar somente o transtorno daquele paciente, mas o contexto, né? Verificar. Às vezes é um parente, né, que ele não gostaria que tivesse na visita, às vezes é um tratamento mais especializado ali com um psicólogo, um psiquiatra, às vezes é um paciente que ele está internado, porque a gente vai falar um pouco sobre as emergências e as urgências psiquiátricas, e vocês vão perceber que esses pacientes, quando entram em surto, eles são levados para o hospital geral, e de lá eles são encaminhados para os CAPs, encaminhados para os locais aí que atende esses pacientes. No entanto, quando esse paciente, ele entra num surto psicótico, né, tá em surto, o familiar leva para o hospital geral, e aí muitas das vezes tem que ser avaliado o contexto. Será que é algum problema, né, familiar? Será que é social? O que aconteceu para aquele paciente ter esses surtos?
e aí buscar ajuda aí também dos psicólogos para trabalhar, e por isso que a gente fala muito na equipe multiprofissional. Seguindo aí a nossa aula, né, aqui para mostrar dentro do programa, desse programa de saúde mental, é um dos locais das casas que a gente tem que recebe esses pacientes, então vocês percebam que cada um tem seu leito, né, a cama, compartilha com outros pacientes, não é mais igual antigamente que cada um ficava numa cela separado, tá? Aqui eles vão promover o quê? A socialização, né? Então são pessoas que têm vários problemas, né? Tem diversos problemas aí, mas que juntos aí eles estão procurando se cuidar, né? Voltar, trabalhar essa parte aí da saúde mental. Então, mais uma vez, como que a gente chegou até aqui, né, para ter todo esse processo, esse aparato aí que a gente tem desses CAPS, né, dessas casas aí que recebem esses pacientes? Então, antigamente a gente tinha mais o modelo hospitalocêntrico, então lembra que acabou com esses hospitais psiquiátricos, né? E aí, como esse cuidado era mais voltado hospitalocêntrico, então a pessoa era vista o quê? Como doente, né? Só que ele não era visto como doente na sua saúde mental. Era visto o quê? Só o fisiológico, o biológico desse paciente, tá? Com a Constituição, né, com o SUS, promulgado aí na Constituição de 1988, a gente tem os princípios da integralidade, da universalidade, então foi assegurado esses princípios, esses direitos aos nossos pacientes. A gente teve aí a reforma psiquiátrica nesse processo. Em 1987, a gente tem a primeira Conferência Nacional de Saúde, porque é nesse processo aqui que eles começam a perceber a saúde mental, né, verificar que o indivíduo, ele possui aí uma saúde mental. Então, é aquilo que eu bato na tecla, falo demais para vocês. Meu paciente, às vezes ele não está internado, não é por conta da doença de base, de uma doença crônica, mas ele pode estar internado ali, né, os padrões dos sinais vitais podem estar alterados por conta de um problema mental ali, né, da saúde mental que ele está comprometido, não só por ter um distúrbio, mas eu posso considerar uma saúde mental comprometida somente se esse paciente apresentar algum distúrbio? Não. Às vezes a saúde mental dele está comprometida por conta ali da preocupação com a doença de base que ele tem, com a doença crônica, com a preocupação com a família, com o emprego, enfim. Em 1987 também a gente teve o encontro aí do Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental, então nesse período a gente vocês percebam que já tem uma atenção redobrada aí para a saúde mental, né, focando princípios, focando conferências, focando encontros, focando congressos em saúde mental. A gente tem aí a intervenção na Casa de Saúde Anchieta em Santos em 1989, então a gente tem aí uma das primeiras casas para receber esses pacientes, né? Em 89 é apresentado o projeto, né? Em 90 a gente tem uma declaração de Caracas que vai visar aí a saúde mental, tá? E a gente tem a Lei 10.216 de 2001 que vai trazer os princípios aí para a saúde mental. Então, a gente tem aqui a nossa lei, né, 10.216, de 6 de abril de 2001, que ela vai falar sobre a proteção, os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e vai redirecionar aí o modelo de atenção à saúde mental. Então, percebam que esse grupo, eles também têm leis, eles também, né, a gente tem lá os manuais, tem lá os cadernos de atenção voltado aí ao cuidado desse paciente com transtorno mental. Então, dentro dessa lei, o que ela visa trazer aí pra gente? No artigo 1º, ela fala aqui, direitos e proteção das pessoas acometidas com transtorno mental, né? Então, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e o grau de gravidade ou o tempo de evolução do seu transtorno. Então, essa lei, ela visa assegurar esses direitos e a proteção a essas pessoas, independentemente aí da gravidade e do transtorno que ela apresente, tá? Dentro aqui da lei, no artigo 2º, ele vai falar sobre
como que, né, são os atendimentos em relação a essa saúde mental, né, e como que isso foi enumerado. Então, por exemplo, a pessoa, ela deve ter o acesso ao melhor tratamento, isso fornecido aí pelo SUS, porque é garantido também pelo SUS, tá? Ser tratada com humanidade, com respeito, é aquilo que a gente fala, de ser designado como louco, como doido, isso aí acabou isso aí, tá? A gente vai tratar de forma humana essa pessoa. Além disso, a inserção desse indivíduo na família, no trabalho e na comunidade. Então, a saúde mental, ela visa ter essa reinserção, né, desse indivíduo no seu meio aí. Além de ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, ter a garantia de sigilo de informações prestadas. Então, por exemplo, essa forma de sigilo, o que significa isso? Tá lá, eu pego o prontuário, vou citar uma aluna aqui das aulas, vou pegar o prontuário da Amanda, né? E aí, lá no prontuário da Amanda, mostra que a Amanda tem transtornos de personalidades, mostra os dias que a Amanda teve surto, mostra lá os problemas que a Amanda tem, né? Problemas familiares, problemas sociais. Então, tudo isso vai constar. Até mesmo dentro do prontuário dos pacientes constam as falas, né? Constam as falas desses pacientes. Então, tal dia aconteceu isso por conta do fulano de tal, então eu acabei me cortando, ou tentei homicídio, ou tentei agredir fulano de tal. Então, vocês vão perceber, quando a gente for no CAPS, se vocês tiverem a oportunidade da gente ir no CAPS, vocês vão ter acesso aos prontuários do paciente. Então, tem que ser mantido, né, o sigilo, justamente porque dentro da ficha dele vem constando todas as informações. Então, quando que aquele paciente apresentou surtos, o porquê que aquele paciente está internado, constam até falas. Então, por exemplo, se é um paciente que tem um transtorno lá, né, e é um paciente que, além do transtorno, refere ter sofrido, né, ter tido abuso sexual, né, e tudo mais, tudo isso é colocado na ficha. Então, se ele relata que ele não gosta de fulano, de ciclano, anseios e desejos, tudo isso constam na ficha. Então, por isso que, né, são informações sigilosas. Da mesma forma que se vocês fossem atender um paciente, qualquer outro paciente com qualquer outra doença, as informações daquele paciente são sigilosas. Lembrando que, através do nosso código de ética, né, esse sigilo ele é quebrado, por exemplo, quando a justiça pretende analisar o prontuário por conta do caso ali, por conta que o paciente foi a óbito, enfim. E aí a gente colabora com a justiça, mas fora isso, a gente preserva. Lembrando o cuidado que, por exemplo, o meu paciente menor de idade, fica responsável quem? A família, né? Então, a família ela tem que expor para essa família, né, todo o processo ali de cuidado, o plano terapêutico para aquela criança. Então, dentro desse sigilo, então, porque, né, dentro dos prontuários, esses pacientes não é porque eles não estão internados no hospital que eles não terão um prontuário. Vai apresentar o prontuário desses pacientes, então lá vai estar constando todas as informações, tá? Um exemplo para vocês perceberem que o transtorno mental, né, a saúde mental, ela é comprometida, não é só por conta de um transtorno, a pessoa tem lá, sei lá, um transtorno de compulsividade, um transtorno, sei lá, de comportamento, enfim. Mas, por exemplo, já tivemos pacientes tratados em CAPS, uma senhora que era ela responsável pelo cuidado com os netos, né, a criança foi brincar na rede em casa, e aí, com o balançar, a criança acabou caindo, né, bateu com a cabeça, enfim, acabou indo a óbito. E até hoje essa paciente, ela se culpa, né, por conta que como a criança estava sob a responsabilidade dela, era ela que, né, que tinha que ter tido cuidado, enfim, mas são coisas que acontecem. E acabou que aquela criança foi a óbito. Então, é uma paciente que ela foi para se tratar porque ela não conseguia superar a morte do neto, se culpando. Então, ela desenvolveu um transtorno por conta ali, né, de uma ação que muitas das vezes não deu para ela controlar, fugiu do controle dela. Assim também como a gente já teve pacientes que, por exemplo, pacientes que sofreram abuso, elas não desenvolveram um transtorno mental, mas querendo ou não, o abuso traz um prejuízo para a saúde mental daquela pessoa, ela não consegue superar. Então, a gente tem
já teve pacientes internados por conta aí de abusos sexuais e a pessoa ela não conseguia superar. Então, precisou ser internada, né? Tenho um paciente recente, eu tenho uma paciente recente que ela agora recebeu alta, mas até fevereiro ela estava internada com a gente lá, nessa clínica no Santo Antônio, Mansão Vida, o nome da clínica, eu estava tentando lembrar o nome da clínica, Mansão Vida. Ela estava internada porque ela tinha surtos psicóticos em casa. Então, o que aconteceu? Final do ano chegou um estado tão grave que ela precisou ser internada, foi levada para o hospital e depois ela foi encaminhada para ser tratada. Então, é uma paciente casada, com 2 filhos, né? Chegou um ponto que a escola teve que chamar os familiares, porque quando ela entrava em surto, ela não levava a criança para a escola, então a criança tinha um número imenso de faltas aí, ela tinha o problema dela era tão grave que muitas das vezes quando ela entrava em surto dentro de casa, lesionava a coluna, ela travava, não saía nem do lugar, tá? Então, pra vocês perceberem que às vezes os problemas, né, sociais, familiares, então quando a gente para analisar a história da paciente, é uma paciente que ela é casada, que ela tem uma vida estável, com filhos, no entanto, ela sofre um trauma, né, desde a infância, por ter perdido a mãe muito cedo, né, acho, se eu não me engano, a mãe estava gestante quando sofreu um acidente, e aí só deu para salvar a vida dela, a mãe acabou falecendo num acidente, o pai largou muito cedo, então, querendo ou não, vai somando aí esses problemas familiares e acaba aí, né, tendo aí os disparos aí, a pessoa entrando em surtos, tá bom? Seguindo aí adiante, né, dentro do nosso artigo, a gente tem aí o direito à presença médica para o cuidado desse paciente, principalmente se houver ou não a hospitalização involuntária. A gente vai falar mais para frente um pouco desse tipo de hospitalização. Ter livre acesso aí aos meios de comunicação disponível, não é porque esse paciente está internado que ele tem que estar fora aí do meio social, tá? Receber o maior número de informações sobre o seu tratamento e sobre a sua doença. Ser tratado no ambiente terapêutico, né, pelos meios menos invasivos possíveis. Então, quando a gente fala menos invasivos, menos acesso, né, menos, vocês vão perceber que esses pacientes vão precisar de medicação, mas conforme vai passando o tempo de internação, vai diminuindo a quantidade, a dose da medicação que esse paciente vai tomar, né? E ser tratada preferencialmente em serviços comunitários. Por quê? Porque ali vai ser tratado juntamente com outros membros, né, ali da sociedade, vai poder, depois de finalizar ali as reuniões, vai poder voltar para casa sem precisar ali ter uma internação, né, de forma contínua. No artigo 3, nessa mesma lei, ela traz que é responsabilidade do Estado, né, e o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a participação da sociedade e a participação da família, né, a qual serão prestadas aí, assim entendidas, as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde a esses portadores de transtornos mentais. Então, é aquilo que eu falo para vocês, sociedade e família, porque vão ambos contribuir no que a gente chama de plano terapêutico. O que é esse plano terapêutico, prof? Esse plano é quando, por exemplo, tem o diagnóstico, o paciente ele apresenta um tipo de transtorno e é feito em um plano terapêutico. Então, vai ser um plano com reuniões, né? Um plano com medicação e a participação da família é de imensa, né? É primordial aí, essencial. Até porque a família, ela contribui aqui para o adequamento desse plano terapêutico. Não adianta eu colocar aqui que o paciente ele precisa de reuniões, precisa da medicação, se às vezes é a família que vai prover aí, por exemplo, é o provedor, a família que vai prover o dinheiro para comprar a medicação. Então, se ele tem a medicação, às vezes é um paciente que não trabalha, isso é só um exemplo, é um paciente que não trabalha, né, que depende da família, a família ela tem que participar não só financeiramente, mas de forma aí a, por exemplo, a acompanhar esse paciente nas reuniões, né, a fazer parte mesmo ali do processo. No artigo 4º, a gente traz aqui que a internação em qualquer de suas modalidades, ela só é indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, olha só, o que a gente tem?
a gente tem o CAPS, a gente tem lá a Clínica Mansão Vida, né? A gente tem os hospitais gerais e a gente tem aí também o Hospital São Vicente de Paulo. Então, o meu paciente, ele só vai para internação aqui, apesar da gente ter um hospital, né? Ele só vai ser internado no hospital psiquiátrico quando todos esses recursos aqui não conseguirem tratar esse paciente. Quando a gente encaminha para o CAPS, ou para a Mansão Vida, ou para um hospital geral que consegue atender, a gente exclui aí a possibilidade desse paciente internar. Porque paciente de saúde mental, a gente fala o quê? Que esse paciente, ele precisa ser o quê? Reinserido. A gente não vai trabalhar aí, por exemplo, a cura do paciente. Não é trabalhado a cura, né? É trabalhada a reinserção, mostrado aí, trabalhado juntamente, né, a participação ativa desse paciente para promover a autonomia. Porque uma vez que a gente promove a autonomia desse paciente, ele vai saber quando ele vai saber controlar o transtorno, até mesmo ali os impulsos, né? O desejo, no caso aí, para usar álcool e até mesmo drogas, tá? O nosso parágrafo primeiro, ele traz aqui que o tratamento, ele visa principalmente o que a gente acabou de falar, a reinserção social desse paciente. O tratamento em regime de internação, ele vai ser estruturado para ser oferecido de forma integral, né? Inclusive serviços médicos, psicológicos, sociais, ocupacionais e de lazer. É vedada a internação desses pacientes em instituições asilares, tá? Ou seja, aquelas desprovidas de recursos mencionados no parágrafo 2º aí, né? E que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados lá no parágrafo do artigo 2º. No artigo 5º traz que o paciente com tempo longo de hospitalização ou por conta aí, né, de uma situação grave de dependência, principalmente decorrente do seu quadro clínico ou da ausência de suporte social, ele será objeto de política específica de alta planejada, tá? Ou seja, ele vai ter a alta, mas é uma alta planejada, tá? Estritamente planejada. Por quê? Vai ficar responsável aí as autoridades competentes sob a supervisão direta para esse paciente que tem uma situação grave. Por quê? A situação, né, o problema ali não é deixar esse meu paciente internado por um longo tempo, né? Então, por mais que ele apresente um transtorno grave, não é deixar ele internado por toda a vida até curar o transtorno dele, mas é fazer ele entender que ele tem autonomia, é fazer ele entender que ele tem que seguir o plano terapêutico para melhora, para que ele possa ser reinserido aí tanto no meio familiar e social. Então, se é um transtorno grave, né, não é porque é um transtorno grave que ele tem que ficar preso lá, internado, não. Ele pode ir para casa, mas ele é aquele paciente de vigilância, né? Então, a gente fica ali, ele fica sob a vigilância da família e sob a vigilância ali dos profissionais, tá? Não é que os profissionais vão sair lá do local para ficar vigiando, mas qualquer intercorrência, qualquer problema que houver, a família vai contatar os profissionais, tá? Então, mesmo tendo um transtorno grave aí, esse paciente, ele vai ter alta porque ele precisa ser... tá ali dentro do contexto social e familiar, né? No caso dessa paciente que eu citei para vocês, casada, com os 2 filhos, é uma paciente que ela tem um toque com limpeza, né? Um cuidado exagerado com os filhos, então o filho não pode, por exemplo, cair do sofá, que ela já se desespera, já quer correr para o hospital, né? Então, por exemplo, se eu pego uma paciente dessa e deixo ela privada dentro de uma clínica, e o fator familiar, e o fator social, e os filhos dela, né, que precisam ali da presença da mãe. Então, ela tá de alta, mas está sob vigilância, tá? E assim é feito com esses pacientes que têm transtornos aí mais graves, tá bom? Avançando aí o nosso conteúdo, dentro do artigo 6º, a gente tem a internação psiquiátrica somente com laudo médico, o médico que vai laudar isso aí, fora isso, o paciente ele não vai ficar internado. A gente tem 3 tipos de internações. A internação voluntária, que é aquela que o usuário ele vai dar o consentimento, né, por vontade própria, né?
A internação involuntária, que é aquela que dá sem o consentimento do usuário, e é a pedido de terceiro, a pedido de um familiar, e a internação compulsória, que é aquela que a justiça vai lá para internar. Essa compulsória, muitas das vezes, acontece com aqueles pacientes que a família tenta, por mais que já tenha um diagnóstico, a família não quer aceitar que aquele paciente apresenta um problema, né? E aí fica tentando lidar com aquele problema em casa, só que muitas das vezes, né, apresentam vários problemas aí, a família tenta reservando aquela pessoa para internação. E aí acaba que a justiça determina, às vezes o paciente vai por conta do histórico do paciente, muitas vezes internado, né? E aí até mesmo o hospital ele pode entrar em contato com a justiça para obrigar que tenha ali, né, a internação, até porque o médico vai perceber que aquele paciente ele precisa de uma internação psiquiátrica. No artigo 7º, a gente traz que a pessoa ela solicita voluntariamente sua internação ou que a consente, né? Ela deve assinar no momento da admissão uma declaração de que ela optou por esse regime de tratamento, né? A gente tem que não só para o meu paciente de saúde mental, mas para o meu paciente aí em todos os âmbitos aí eles assinam um termo de internação, porque se depois eles vierem recorrer, né, disserem que foi obrigados, que não assinaram nenhum termo, a gente tem ali o termo assinado pelo próprio paciente, né, dizendo por ele ou até mesmo por terceiro, dizendo ele, manifestando a internação. Isso mais acontece dentro mesmo desses hospitais psiquiátricos, né, então tem que ter esse documento, porque é algo legal ali para a instituição, para mostrar que aquele paciente ele assinou um papel e ele está ali porque ele assinou por conta de algum familiar que assinou para que aquele paciente esteja internado, além do laudo médico anexado junto com o processo lá da internação desse paciente, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso slide. No parágrafo único, o término da internação voluntária vai dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. Muitas das vezes, né, o médico aí que assina aí a solicitação dessa internação voluntária, tá? E muitas das vezes a gente tem mais os familiares, feito por terceiro aí, essa internação do paciente. O artigo 8º, a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico, que tem que ter o quê? O registro aí no CRM. A internação psiquiátrica involuntária, ela deve ter no prazo de 72 horas para ser comunicada ao Ministério Público, né? Para que aí aconteça todo o processo e na alta também, né? Nessa alta desse paciente aí, precisa também ter esse prazo de 72 horas avisado aí ao Ministério Público. Outra coisa também que a gente tem aí, que o término da internação involuntária, ela vai dar por solicitação escrita do familiar ou pelo responsável legal, tá? Então, por exemplo, ainda não é tempo desse paciente receber a alta, mas a família quer que o paciente volte para casa. Então, o familiar, ele faz uma solicitação aí para que seja passado pelo médico e seja aí visto a liberação dessa alta. A internação compulsória, aquela que é feita lá pela justiça, né, ela é determinada de acordo com a legislação vigente, né, pelo juiz competente e sempre vai levar em consideração as condições de segurança. Então, exemplo, vamos supor vou pegar aqui mais uma vez a Amanda, que é a única aluna que eu lembro o nome. Vamos supor, eu tenho aí a Amanda ela apresenta aí, que nem a gente já falou, ela apresenta um transtorno mental grave, né? E aí a família sabe que ela precisa internar, até mesmo por motivo de segurança. A Amanda tem uma filha pequena, né? Quando ela entra em surto, ela não consegue cuidar da filha, não consegue trabalhar, enfim. E acaba sendo agressiva aí, comprometendo a segurança de quem está ao redor dela. E aí, nesse caso, a internação vai ser feita aí, a internação compulsória, determinada pela justiça, né? Além disso, a gente fala dessas condições de segurança. Então, a Amanda, ela se mostrou aí que ela não é uma pessoa
né, que transmite uma segurança, pelo contrário, né? E aí, nesse caso, a gente tem aí a internação compulsória dela. Artigo 10. A evasão. O que é a evasão? A fuga, né, desse paciente. A transferência, o acidente, intercorrência clínica grave, falecimento, eles vão ser comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental, aos familiares ou ao representante legal do paciente, bem como à autoridade aí sanitária responsável, por no máximo 24 horas da data da ocorrência. Gravem isso aqui, que isso aqui é questão de prova, tá? Então, essa evasão, eles têm o estabelecimento, ele vai ter o prazo máximo aí de 24 horas para avisar a família. Se, professor, acontecer deles avisarem num prazo superior a 24 horas, aí o estabelecimento ele vai sofrer punições por conta disso aí. Até porque no prazo máximo de 24 horas é o tempo que a família aí consegue recorrer, né? Consegue sair para procurar, né? E é um tempo hábil aí, né? Superior a isso aí, o estabelecimento ele já sofre punição aí por não avisar ao familiar. No artigo 11, a gente tem que as pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos, eles não poderão ser realizados sem o consentimento expresso do paciente ou do seu representante legal, tá? E sem a devida comunicação aos conselhos competentes e principalmente ao Conselho Nacional de Saúde. Então, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. A gente que trabalha como pesquisador, né? Eu, além de professora, sou pesquisadora, então quando a gente trabalha com pesquisa, a gente faz o quê? A gente submete toda uma papelada ao comitê de ética, né? Após a aprovação desse comitê de ética, a gente tem que apresentar os termos de consentimento, termos de assentimentos para os participantes da pesquisa. Uma vez aprovado, a gente inicia a pesquisa. Só que, por exemplo, quando a gente trabalha com... a gente pode trabalhar com pesquisas de prontuário, fazendo revisão de prontuários, ou a gente faz pesquisas testando uma nova droga, testando um novo equipamento, ou uma pesquisa com o próprio paciente, para testar, por exemplo, uma droga que eu falo, um medicamento naquele paciente, ou realização de um exame no paciente para saber se vai ser benéfico ou não. E aí, quando a gente tem a aprovação pelo comitê de ética, a gente começa a pesquisa científica. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma paciente do CAPS, né? E vem lá os estudantes do CIES para fazer uma pesquisa, né, sobre saúde mental, né? E aí, só que eles precisam que seja feita uma entrevista comigo. Então, antes de vocês, né, dos alunos realizarem a entrevista, eles têm que me mostrar o termo de consentimento, me explicar para que serve a pesquisa. Após a assinatura do termo, aí sim eles começam ali a realizar a pesquisa deles. Porque tem paciente que se recusa, não, eu não quero participar, então nenhum participante, nenhuma pessoa, ela é obrigada a participar de uma pesquisa, a participação dela é de forma voluntária, não é de forma compulsória. E outra coisa também, tem que ser listado ali para aquela pessoa os benefícios, os benefícios ou não, né, daquela pesquisa. Então, por exemplo, se é uma pesquisa com uma droga, né, com um medicamento, tem que ser bem detalhado, tem que ser revisto, né, tem que ser feito todas as etapas em laboratório até chegar, testar no paciente. No caso de entrevistas, da mesma forma, tem que ser liberado aí esse termo de consentimento. E para o pesquisador, ele fica o quê? Ele tem que ter com esses termos aí mais de 10 anos guardado. Porque se der algum problema, mesmo depois que já fez a pesquisa, já comprovou lá o que precisava, ou não, né? Ou não teve um efeito positivo lá daquela pesquisa, tudo, né? Tudo no final é válido, tudo é pesquisa, enfim, mas aí ele precisa ter esses termos de consentimento ali guardado, tá? Então, para pesquisas científicas, também o meu paciente ele, de saúde mental, ele precisa assinar um termo dizendo ali que ele corrobora, né? Confirma a participação dele na pesquisa. Seguindo aí adiante, só são algumas imagens que eu trago aqui para vocês no decorrer da apresentação, né? Um paciente, essa aqui é uma paciente de saúde mental. Outras leis importantes que a gente tem aí no processo, a gente tem a Lei 10.708, tá?
que ela vai falar sobre o auxílio reabilitação para esses pacientes com transtornos mentais egressos de internação, porque imagina só, o meu paciente, ele não tem dinheiro, né? Não tem renda, não tem emprego, é uma pessoa desempregada, então é dado esse auxílio justamente para que essa pessoa possa iniciar, né, dar continuidade à vida dela até ela conseguir um emprego. Outras leis que a gente tem também, a gente tem essa portaria 106, que ela vai falar sobre as residências terapêuticas, tá? Que são locais que esses pacientes são internados, tá? A gente tem aí a portaria 336, que ela vai falar sobre os centros de atenção psicossocial, que são os nossos CAPs, teremos uma aula só sobre isso. A portaria 2391, que vai falar sobre o controle dessas internações involuntárias e voluntárias. Então, percebam que não é feito nada aí de forma irracional, né? Tudo tem um decreto, tudo tem uma lei, tem algo ali para assegurar o que está sendo feito na prática. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária vai dispor sobre a atenção aos pacientes judiciários e execução de medidas de segurança, no caso desses pacientes que apresentarem algum transtorno. Aqui é só, né, um exemplo de, por exemplo, para internação de pacientes com transtornos mentais, pacientes pediátricos. Então, percebam que, né, o ambiente, ele é todo caracterizado ali de acordo com o paciente. Outros serviços que a gente tem é as residências, né, os centros psicossociais, os serviços informais, os centros de convivência, as redes aí e as comunidades terapêuticas, que são serviços que se associam aí com esses programas, tá? Outro que a gente tem aqui são a avaliação dos serviços hospitalares. Então, por exemplo, a vistoria que são feitas em todos os hospitais psiquiátricos públicos que são conveniados ao SUS, justamente para verificar a forma de tratamento que é concedido aí para esses pacientes, tá? Os resultados que a gente teve, alguns resultados aí. Problemas na qualidade da assistência do paciente, tá? Número alto de pacientes que estavam internados por longo tempo, né? E problemas aí com limpezas, roupas e calçados, tá? E aí, esse programa, ele classifica os hospitais psiquiátricos, então eles traz o quê? Se aquele hospital, ele é de boa qualidade, se tem uma boa assistência, se tem uma qualidade suficiente, se precisa de adequações, né? Porque se for um paciente de baixa qualidade, provavelmente vai ter o descredenciamento aí, e tendo descredenciamento, diminui aí a verba destinada, não tem verba destinada. Eu vou finalizar a aula nessa parte, a gente vai dar continuidade no próximo bloco, tá? A gente vai dar uma continuidade sobre esse assunto aí, tá bom? Até mais!